Misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopro, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não compraste em sacrifício, senão eu os te daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Feche os seus olhos. Soberano Deus que estás nos céus, nessa noite, ó meu Pai, estamos diante da tua santa palavra, e eu peço a ti, ó Espírito Santo, o Senhor que é o autor da mesma, que nessa noite o Senhor venha revelar ela aos nossos corações. Ensina-nos, ó Espírito Santo. Eis-me aqui, Senhor meu Deus. Tu sabes que sou pó, tu sabes que sou cinza, tu sabes que eu dependo do teu Espírito Santo, ó meu Senhor. Portanto, me usa em tuas mãos. Faz de mim, Senhor, teu mensageiro nessa noite. Faz de mim o teu porta-voz para transmitir, ó Deus da glória, a tua palavra, Senhor, ao coração da tua igreja, e que ela possa nesta noite, como uma semente, Senhor, cair num coração aberto, que esteja pronto a ouvir, pronto a praticar, e que ela possa germinar, ó Deus, e crescer e frutificar para a glória do teu santo nome. Portanto, Deus, eu me coloco nas tuas mãos, ó Deus querido, pedindo a ti, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor me use nessa noite, ó Deus, através do teu Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar o teu assento, por gentileza. O pastor está um pouco rouco ainda, mas Deus dá graça. Irmãos, esse salmo, como a gente leu no título, Davi, ele escreveu esse salmo depois de ele ter pecado com Betseba, depois de ele ter cometido um adultério com ela e chegar ao ponto de matar Urias, o seu marido. Depois que o profeta Natã o repreende, ele então se arrepende verdadeiramente e ele escreve esse salmo. Então, o que é um salmo? Para que você venha entender, salmo nada mais é do que um louvor, um
o louvor que Davi escreveu, e ele louvava a Deus com este louvor. Então o salmo é um cântico, é um louvor a Deus. Então, após ele ter sido repreendido pelo profeta Natan, ele escreveu este salmo, esse louvor, em arrependimento a Deus. E eu quero falar um pouco acerca de arrependimento nessa noite. Irmãos, nós sabemos que Davi, ele foi escolhido como um homem segundo o coração de Deus. No momento em que Deus ele revelou que ele estaria procurando aquele que seria o próximo rei de Israel, o próprio Deus, ele disse a Saul: olha, eu já tenho achado um homem segundo o meu coração. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que agradava a Deus em tudo. A Bíblia diz que depois que Davi ele foi ungido pelo profeta Samuel, está lá em 1 Samuel capítulo 16, que a partir daquele dia que ele recebeu a unção com óleo sobre a sua cabeça, nunca mais o Espírito Santo se apartou de Davi, mas o Espírito Santo andava, o Espírito Santo fazia morada na vida daquele jovem pastor. Mas nós sabemos, irmãos, que todos aqueles que têm a promessa de Deus, eles passam pelo tempo de Deus. Deus tem a promessa, mas Deus também tem o tempo dele cumprir a promessa. Deus ungiu Davi, mas só que Deus agora estaria levando Davi para, aleluia, o seu seminário, o seminário de Deus. Muitas das vezes ele acontece no lugar em que nós não queremos estar. Muitas das vezes o seminário de Deus, ele acontece no meio do deserto. Muitas vezes o seminário de Deus, ele acontece no meio de uma caverna. Muitas vezes o seminário de Deus, ele acontece na cova dos leões. Muitas vezes o seminário de Deus, ele acontece numa fornalha de fogo ardente. Mas em tudo isso, Deus estava forjando o caráter de Davi e estava preparando ele para a obra que Deus tinha na vida dele. Eu tenho uma boa notícia para te dizer nessa noite: essa luta que você está passando, você não está passando ela por mero acaso. Deus está forjando o teu caráter. O cristão ele é forjado na luta. O cristão ele é forjado na fornalha da aflição. É quando você passa pela prova e você permanece fiel, que Deus te aprova lá na frente e cumpre aquilo que Ele te prometeu, no tempo dele, na hora dele, no tempo certo que Ele determinou. E assim aconteceu também com Davi. Davi foi ungido com cerca de 17 para 18 anos, mas Deus cumpriu a promessa depois de 14 longos anos de Davi sendo perseguido, sendo caçado como se fosse um animal pelo rei Saul. Mas em tudo Deus guardou, né, a vida de Davi, e em tudo deu vitória para ele. Então eu não posso dizer para você aqui que lutas não vão vir. Pelo contrário, lutas virão. Só que o nosso Deus, irmãos, Ele está contigo em toda luta. Na hora da luta você não está sozinho. Na hora da adversidade Ele está contigo, assim como Ele estava com Davi. Não é à toa que o salmista Davi escreveu o Salmo 23, aonde diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele diz: olha, faz-me deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. E ele fala também do cuidado de Deus. Diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então ele tinha certeza que mesmo estando passando por aquelas horas difíceis, sempre a presença de Deus estava com ele. Ele diz no Salmo 42: porque te abates, ó minha alma, porque te preocupas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Ele sabia que a hora da adversidade cessaria, chegaria um momento que as lutas terminariam e que Deus cumpriria a promessa que tinha prometido a ele de fazer dele o rei de Israel. Mas, irmãos, o que eu quero chamar a atenção nessa noite é que Deus ele cumpre a promessa na vida do rei Davi. E o texto diz que chegou um momento na vida do rei Davi que Deus tinha dado a vitória sobre todos os seus inimigos. O reino estava passando por um tempo de paz. Os inimigos que tinham eram nações pequenas. E o texto
diz, irmãos, que houve um dia na vida de Davi, que Davi, ele não saiu para a peleja, porque o seu exército dava conta de lutar contra o exército inimigo, porque era um exército pequeno. O rei Davi agora já não se preocupava mais em sair à peleja, já não preocupava mais em sair em batalha. E uma das coisas que o Espírito Santo revelava ao meu coração, que nós devemos tomar muito cuidado quando tudo está calmo na nossa vida, porque, meu amado, é quando tudo está calmo que muitas das vezes nós baixamos a guarda, é quando tudo está calmo que muitas das vezes nós nos acomodamos na nossa vida espiritual. Não estou passando por luta, tudo está dando certo na minha vida, e muitas das vezes nós baixamos a guarda, já não oramos mais como convém, já não jejuamos mais como convém, já não buscamos mais a presença de Deus que como nos convém. E uma das coisas que nós não podemos jamais nos esquecer é que, embora nós estejamos passando por um momento de calmaria, mas nós nunca podemos esquecer que o nosso adversário, Satanás, ele não dorme, ele não descansa, ele não tira férias, mas a Bíblia diz: portanto vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Por mais que nós estejamos passando por um tempo de calmaria, o diabo, ele continua rodeando a nossa vida, procurando uma brecha, procurando um lugar para que ele possa entrar e nos destruir. Então é no tempo, meu querido, quando tudo está bem, quando tudo está dando certo, quando as bênçãos estão batendo na nossa porta, é aí que nós temos que vigiar, é aí que nós temos que guardar o nosso coração, para não permitir que o orgulho entre, para não permitir que a vaidade entre dentro de nós. Não, eu sou bonzinho, Deus está me abençoando, olha, eu estou abençoando porque eu sou um servo exemplar. E quando eu e você pensamos dessa maneira, nós já caímos, porque a Bíblia diz que não há ninguém bom a não ser Deus. Então é no tempo da vitória que nós temos que vigiar mais. Só que o que nós fazemos? Nós baixamos a guarda. Davi, ele tinha que sair para a guerra, mas o que ele fez? Ele não saiu naquele dia. Existe um ditado popular que eu concordo, que diz assim, que mente vazia é o quê? Oficina do Davi, andando na sacada do seu palácio. Ali da sacada, o palácio era alto, ele tinha uma visão longe. Quem que ele viu se banhando? Betseba. Agora saiba de uma coisa, querido: o diabo nunca vai colocar um prato que não seja apetitoso aos teus olhos. Não pense você, homem, que o diabo vai colocar qualquer um na tua frente. Não, muitas vezes os pratos do diabo, irmãos, parecem ser saborosos. E lá no seu palácio ele avistou Betseba, que estava se banhando. Agora eu pergunto para você: por que aquela mulher estava se banhando no lugar onde o rei conseguia ver ela? Porque a intenção dela também não era boa. Ou seja, o adversário estava trabalhando na vida dela, estava trabalhando na mente de Davi. Mas o que ele fez? Quando ele viu, se ele tivesse entrado para dentro do seu palácio e ido orar e escrever um salmo, o que ele fez? Ele continuou olhando. Você sabia que a tentação ela começa pelo olhar? Você sabia? Sabe por que Eva caiu? Porque ela estava diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, olhando para o fruto e Satanás, ele aproveitou a ocasião e ele disse: olha, foi assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. Não, nós podemos comer de toda a árvore, mas desta aí, ó, ela estava olhando para a árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal, dela nós não podemos comer. E ele disse, ele mente: certamente vocês não morrerão. Porque Deus sabe que o dia que vocês tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E o que aconteceu com ela? Ela olhou para o fruto novamente, ela viu que o fruto era dela, ela viu que o fruto parecia assim, agradável de se comer. Ela toma do fruto, come e dá ao seu marido, e ele come juntamente com ela. Mas tudo começou pelo olhar. Ela estava olhando. E Satanás aproveitou a ocasião que ela estava olhando, porque se ela não tivesse diante da árvore, a tentação não seria da mesma forma, não teria o mesmo objetivo que teve. Então tudo começou através do olhar. Se Davi tivesse entrado para dentro do seu palácio, guardado no seu coração, dizendo: nossa mulher é casada,
casada, eu jamais posso fazer isso. Urias, ele era um dos meus 30 valentes. Urias era um soldado fiel, é um soldado leal, ele está me servindo em peleja, então jamais eu posso fazer isso, porque ela é uma mulher casada. Mas o que ele fez? Ele continuou olhando e no seu coração ele a desejou. A Eva também desejou comer do fruto proibido. E a Bíblia diz que ele tendo desejado, ele dá uma ordem para que mande buscar ela, e ela vem à presença e ele se deita e ela adultera com ela. Só que a Bíblia diz, irmãos, que um pecado chama outro, um abismo chama outro abismo. Ele se deita com ela, a mulher engravida, só que ele tinha que esconder agora o seu pecado. Ela mandou um recado: olha, estou grávida. Então seria um escândalo muito grande diante dos olhos da nação. O próprio rei adulterou. O que ele tenta fazer? Ele chama Urias para o palácio. Ele manda Urias ir para a casa dele, para que ele fosse descansar da guerra. Mas o objetivo era que ele fosse e ele se relacionasse com a sua mulher, para que quando a criança nascesse, o filho seria passado como se fosse filho dele. Então olha, a intenção de Davi já era maligna, um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia diz que Urias, ele era fiel. Ele diz: não, Israel está em peleja, os soldados estão em peleja, então jamais eu vou descer para minha casa e vou descansar. E a Bíblia diz que ele ficou na porta do palácio, ele dormiu na porta do palácio porque era fiel. E foram dar notícia ao rei: olha, Urias, você mandou ele descansar, mas ele está na porta do palácio. Novamente ele chama Urias novamente e diz: por que você não foi descansar? Ele diz: meu senhor, Israel está em peleja, não vou descansar, não seria justo isso enquanto Joabe, o capitão do exército, está em peleja juntamente com os outros soldados, e eu vou ficar e vou descansar juntamente com minha mulher? Não. O que Davi fez? Ele agora embriaga Urias. Davi, para Urias beber, porque ele bêbado, ele conseguiria alcançar o objetivo, que era fazer Urias ir para sua casa, mas mesmo embriagado, aquele homem não saiu da porta do palácio. E o que Davi fez então? Ele viu que não tinha jeito, ele escreve uma carta, ele sela, porque sendo rei, somente a pessoa que era endereçada, que podia abrir, ninguém podia violar o selo do rei. E ele entrega a carta nas próprias mãos de Urias, com a sentença de morte. A carta dizia a Joabe: chegando Urias até você, põe ele na maior frente de peleja para que morra. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Urias foi para a guerra, foi colocado na frente da peleja, que eram os primeiros que morriam, e ele morreu. O que Davi faz? Manda chamar Betseba e a toma por mulher. Davi achou que estava tudo beleza, mas Deus estava vendo tudo, porque nada fica oculto, irmãos, nos olhos do nosso Deus. É isso que nós jamais podemos nos enganar, que em todas as nossas ações, tudo aquilo que cometemos nessa terra, Deus está vendo tudo está sendo registrado. E Deus então, ele toma do profeta Natan, manda ir Natan no palácio, e Natan chega e conta uma parábola para o rei, diz: olha, rei, havia um homem que ele possuía uma única ovelhinha, e ele cuidava daquela ovelhinha, ele dava de mamar a ela, ele tomava aquela ovelhinha nos seus seios, ele acalentava aquela ovelha, e veio um viajante e tomou daquela única ovelha que aquele homem tinha e matou. E Davi então ele fica irado e diz: esse homem é digno de morte porque fez isso, vai restituir 4 vezes mais pelo aquilo que roubou. Sabe o que Natan falou para Davi? Tu és o homem. Este homem, Davi, é você. E naquela hora caiu a consciência do pecado em Davi. Ele diz: olha, pequei contra o Senhor. O texto diz que ele passou 3 dias jejuando e orando por aquela criança, porque o próprio Deus disse que a criança não viveria, porque era fruto do pecado. Mas mesmo assim não adiantou nada, a criança morreu. Depois que a criança morreu, Davi se levanta do chão, ele unge a sua cabeça e ele vai para a presença de Deus e ele escreve esse salmo em arrependimento. Por que eu fiz essa introdução? Para você entender. E quando, irmãos, ele escreveu
esse salmo em arrependimento. A primeira coisa que eu quero destacar para você, irmãos, que quando Davi pecou, e ele teve consciência que ele havia pecado contra Deus, ele sabia que o pecado afastava ele de Deus, porque a Bíblia diz que o nosso pecado nos afasta do Senhor nosso Deus. Isaías 59, versículo 1 e 2, ele diz: olha, as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem seus ouvidos agravados para que não possam ouvir, mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós, o vosso Deus, e o vosso pecado, e faz com que ele encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então Davi sabia de tudo isso. Davi, ele sabia que ele tinha falhado grandemente. Então agora, ele em arrependimento, ele começa a clamar pela misericórdia de Deus. E a primeira coisa que ele escreveu nesse salmo, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Porque ele sabia, irmãos, que ele tinha pecado gravemente, ele tinha cometido um adultério, ele tinha traído a confiança de um dos heróis, um dos valentes de Davi, que pertencia àquela elite de 30 homens que eram seus soldados valentes. Ele, num ato de crueldade, ele assassinou esse homem. Ele sabia que ele havia pecado gravemente, então ele clama a misericórdia de Deus. Mas por que eu estou trazendo essa mensagem hoje, irmãos? Porque todos nós somos pecadores. Se nós dissermos que nós não temos pecado, nós já estamos pecando, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é um mentiroso, porque todos nós pecamos, muitas vezes até inconscientemente nós pecamos, e a Bíblia nos diz, aleluia, que quando nós confessamos e nós deixamos o nosso pecado, nós alcançamos a misericórdia de Deus. E Davi, a primeira coisa que ele clama foi pela misericórdia. E diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Nós sabemos, irmãos, que transgressão é o ato de transgredir a lei de Deus. Ou seja, o que a lei de Deus dizia? Não adulterarás, não matarás. Davi transgrediu, Davi quebrou a lei de Deus. Pecado é quebra da lei de Deus. Então nós temos que ter essa consciência que os nossos pecados ferem a santidade de Deus, os nossos pecados atingem a Deus. Por isso que o pecado é tão terrível, porque o pecado é uma ofensa ao Deus Santo que nós servimos. E ele, sabendo disso, ele clama pela misericórdia. Então a primeira coisa, quando nós pecarmos, temos que clamar pela misericórdia de Deus. Segunda coisa, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, purifica da minha culpa. Ele sabia que ele era culpado, tanto que ele confessa, diz: eu pequei grandemente contra o Senhor. Versículo 3, ele vai dizer assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então ele sabia que ele tinha pecado, ele sabia que ele era culpado. Mas aonde que eu quero chegar nessa noite, meu amado? Todos nós somos pecadores, mas a Bíblia diz que quando nós confessamos e deixamos nosso pecado, nós alcançamos a misericórdia. Mas a primeira coisa que nós temos que reconhecer é que nós somos pecadores. A primeira coisa é se arrepender. Segundo, reconhecer que somos culpados, que somos pecadores. Davi reconheceu o seu pecado, diz: olha, eu conheço as minhas transgressões, eu sei que eu pequei grandemente, o meu pecado está sempre diante de mim. Porque, irmãos, quando há um arrependimento verdadeiro, a pessoa ela sente a dor do pecado. Você já pecou, e quando você tem consciência que você pecou, aquilo que causou uma tristeza, você ficou por vários dias com aquilo, com aquele peso, com aquele sentimento ruim, com aquela angústia no teu peito. É tristeza pelo pecado. Davi estava desta maneira, ele conhecia, e diz: olha, o meu pecado está sempre diante de você. Ou seja, a consciência de Davi estava acusando. Agora, o que tem acontecido? Tem pessoas, irmãos, que elas estão sempre vivendo na prática do pecado, que a consciência já não atua mais como juiz acusando.
Porque a pessoa está tão acostumada a viver na prática do pecado, e isso é um mal muito grande. Nós temos que guardar o nosso coração, porque quando nós perdemos o temor de Deus, irmãos, está tudo perdido. Se nós perdermos o temor do nosso Deus, está tudo perdido. Versículo 4, ele sabe que o pecado que ele havia cometido tinha ferido a Deus. Ele diz: contra ti somente pequei, e fiz ao que os teus olhos era mal. Então ele sabia que aquilo que ele tinha praticado, ele tinha pecado contra o próprio Deus. E é isso que muitas das vezes nós nos esquecemos, irmãos, que todas as vezes que nós pecamos, nós estamos pecando contra Deus. Ah, pastor, mas ele adulterou, ele pecou contra Urias, mas em primeiro lugar ele pecou contra Deus, porque quem disse não adulterarás foi o próprio Deus. Depois ele pecou contra Urias. Então ele reconhece a sua culpa e diz: contra ti somente pequei, fiz ao que os teus olhos era mal, para que seja justificado quando falares, impuro quando julgares. Sabe o que ele dizia? Eu sou merecedor de ser condenado. O Senhor é o meu justo. É isso que o original quer dizer. E ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele está dizendo: eu já nasci em pecado, eu já trouxe esse pecado herdado de Adão, eu reconheço que eu sou um pecador. E ele fala algo maravilhoso aí, irmãos. Ele diz assim: eis que amas a verdade do íntimo, e do oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ele sabia que Deus ele se agradava da verdade do íntimo. O que ele estava querendo dizer? Senhor, eu confessei a ti a minha culpa, e tu sabes que eu confessei a verdade, tu sabes que eu falei, que eu expressei diante de ti, que eu contei a ti toda a verdade, que eu fiz a minha confissão do meu pecado diante de ti, e eu nada escondi de ti, a verdade dentro do meu coração, para que o Senhor possa me ensinar a tua sabedoria. Então ele sabia que Deus se agradava com a verdade. Ele diz: olha, tu amas a verdade no íntimo. Sabe por que ele dizia isso, irmãos? Porque ele sabia que ele não podia esconder nada de Deus. E qual que é o mal do ser humano? É querer esconder as coisas de Deus. Você acha que nós vamos esconder alguma coisa do Criador do céu e da terra, irmãos? A palavra diz que nem ainda a palavra saiu dos nossos lábios, diz o Salmo 139, e tu tudo conheces. A palavra nem saiu ainda e Deus já sabe. Ele sabe o que se passa dentro de nós, Ele conhece a nossa mente, Ele sabe o que se passa dentro do meu coração. Então não tenho porquê eu esconder dele o meu pecado, não tenho porquê eu não confessar diante dele, se Ele sabe tudo. Mas Davi está me dizendo aqui que Deus, Ele se agrada da verdade do íntimo. Tu amas a verdade do íntimo. Ou seja, Ele está dizendo: tu amas um coração sincero, aquele que expõe, aquele que confessa, aquele que não esconde nada diante de ti. Então a primeira coisa, irmãos, que nós devemos fazer é confessar a Deus toda a verdade. Não adianta nós omitirmos, contar só uma parte e não contar a outra. Não, Senhor, eu pequei, eu pratiquei isso, eu pratiquei assim, eu pratiquei essa, eu fiz, eu errei, eu confesso meu pecado, eu pequei contra ti, eu transgredi a tua lei, eu fiz o que era mal aos teus olhos. Então nós temos que agir. Esse salmo é um salmo modelo para aquele que pecou, se chegar na presença de Deus e seguir conforme a forma que Davi aqui seguiu. Mas eu pergunto: quando nós pecamos, nós temos que confessar diante de Deus? Ou será que nós empurramos debaixo do tapete da nossa consciência? Ele já disse: aquele que confessa e deixa, o seu pecado alcança. Essa semana eu pequei, eu menti para minha esposa, eu pedi perdão, mas outra semana que vem eu fiz a mesma coisa, eu continuei mentindo e eu novamente pedi perdão para Deus. Eu arrependi verdadeiramente? Sim ou não? Por quê? Porque eu não deixei a prática. O que confessa e deixa, o seu pecado alcança. O que tem acontecido? Muitos irmãos
tem brincado com Deus justamente nisso. Porque até a misericórdia de Deus tem limite, você sabia disso? Que chega um tempo que a misericórdia dele cessa e entra o juízo dele. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia, mas Ele também é um Deus de justiça. Ele é um Deus de amor, mas a palavra dele diz que justiça e juízo é a base do seu trono. Um juiz que não faz justiça é um juiz o quê? Injusto. Deus não é injusto. Ele pune pecado. Então é isso que nós não podemos nos esquecer. Então nós devemos rasgar o nosso coração, nós devemos rasgar diante dele e dizer: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, eu fiz o que é mal, eu agi, Senhor, de forma que o Senhor não se agrada. Então, meu Deus, purifica do meu pecado, tem misericórdia de mim. Eu vou abandonar esse pecado e nunca mais tornar a fazer a mesma coisa. Aí eu vou alcançar a misericórdia. Foi o que Davi fez. E olha o que ele vai dizer no versículo 7: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 4, versículo 33. Eu vou dar vida para nós, irmão. 1 Reis 4, versículo 33. Missionário, olha, procura para nós Êxodo 12, versículo 22. Reis 4:33. Isso. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. Essa passagem está falando do rei Salomão. Que Salomão foi um homem tão sábio que ele quando foi falar das árvores, ele falou desde o cedro do Líbano, que é a maior árvore que havia, até o isopo, que era uma planta que ela nascia nos muros, ela era um musgo que nascia nos muros. Só que o isopo traz para nós, é isso que eu falei da escola dominical, ele traz para nós um grande ensinamento, porque o isopo é uma planta que para ela viver, ela depende de água. O isopo também era uma planta que era utilizada no cerimonial de purificação. O isopo também ele foi usado quando os israelitas saíram do Egito. A Bíblia diz que Moisés ordenou que os filhos de Israel matassem o cordeiro, pegassem o sangue do cordeiro, como um isopo, como se fosse uma esponja vegetal, e aplicasse o sangue nas vergas da porta, para que o destruidor não entrasse e matasse o primogênito da casa. E a Bíblia diz também que o isopo, ele era usado, a gente viu na escola bíblica essa manhã, ele era usado também no ritual de purificação do leproso. Mas antes vamos estar lendo Êxodo 12, versículo 22. Então tomai um molho de isopo, molhai o sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ovelhas, o sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Abra sua Bíblia agora em Levítico 14, versículo 6 e versículo 7. Levítico 14, versículo 6 e versículo 7. O presbítero Almir lê para nós, hein? Tomará a ave viva e o pau do céu, o carnezinho, o isopo, olhará com a ave viva do sangue, a ave que foi degolada, sobre as águas vivas, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Então olha para você ver. Por que Davi disse: olha, purifica-me como sou? Porque ele conhecia a Bíblia, ele conhecia as Escrituras. Davi conhecia o Antigo Testamento. Ele sabia que o isopo, sendo a mais humilde das plantas, era usado no cerimonial de purificação. Então por que ele pediu para que Deus o purificasse com o isopo? Porque ele estava reconhecendo, ele estava se humilhando diante do Senhor, ele estava reconhecendo o seu pecado. E por que ele pede justamente com o isopo? Porque o
espiritualmente como se fosse um leproso diante de Deus. Então olha para você ver a convicção de pecado que Davi estava. Ele se sentia impuro, ele se sentia um leproso na presença de Deus. Por isso ele dizia: Senhor, me purifica com hisopo, me purifica e eu serei limpo, eu ficarei mais alto do que a neve. Então olha a convicção de pecado de Davi. Ele se humilha, ele reconhece o seu pecado, ele se sente um leproso diante do Senhor. E da mesma forma, irmão, quando nós pecamos, nós temos que nos sentir na presença de Deus, porque em primeiro lugar nós ferimos a santidade dele, e em segundo lugar, porque nós estamos impuros diante do Senhor por causa do nosso pecado. Então por isso ele diz: purifica-me com enxofre, ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Então, o hisopo ele servia para aplicar o sangue na porta da casa do israelita. Nós sabemos que isso hoje traz para nós um grande significado. O apóstolo João, ele diz ali, em 1 João, diz assim: olha, se alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, e o sangue dele é para a propiciação de todos os pecados. Nós temos um advogado, e quando nós aplicamos o sangue dele na nossa vida, assim como os israelitas faziam ali no Antigo Testamento, ele nos purifica de todo o pecado, nos faz mais altos do que a neve. Então, quando há o arrependimento verdadeiro, eu tenho que aplicar o sangue. Senhor, me purifica, me lava no sangue de Cristo, me lava no sangue de Jesus. Versículo 8: faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos do quebrado. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Então ele pede para que Deus apagasse, tirasse completamente dele toda a iniquidade, irmãos. Iniquidade é injustiça, é maldade, é crueldade, é pecado. Ele pede para que Deus removesse dele toda raiz de iniquidade. E ele vai dizer, irmãos, uma das coisas mais bonitas que eu acho na Bíblia Sagrada, que Davi disse aqui, olha, versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença. Aleluia. Então a primeira coisa que ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por que ele pediu para Deus criar nele um coração puro? Porque ele conhecia o Salmo 24. Abra sua Bíblia no Salmo 24, versículo 4. Irmã Jéssica, lê para nós. Lê o versículo anterior. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então Davi, reconhecendo o Salmo 24, ele diz assim, que só vai habitar na presença de Deus aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então por isso ele pede para Deus um coração puro, porque ele sabia, se ele não tivesse esse coração puro, jamais ele habitaria, jamais ele entraria na presença de Deus. Por isso ele diz: olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus 5, verso 8. Irmã Selma, olha para nós. Tem algumas versões que dizem bem-aventurados puros, ou os limpos, é a mesma coisa, porque eles verão a Deus. Então só vai ver a Deus aquele que é puro aquele que é limpo de coração. Davi sabia disso. Por isso ele pede para que Deus dê a ele um coração puro, renova nele um espírito reto. E ele vai, irmãos, ele vai dizer algo aqui de suma importância: não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Por que ele pediu isso para Deus? Porque ele viu o que aconteceu com o rei que foi antes dele. O que aconteceu com Saul? Quando Saul pegou, a Bíblia diz que Deus retirou do seu espírito, Deus rejeitou ele, e Deus colocou no lugar o quê? Um espírito maligno que o
mentava. Davi tinha visto o que tinha acontecido com Saul. Por isso o maior temor de Davi não era perder o reino. O maior temor de Davi não era perder a sua riqueza. O maior temor de Davi aqui nesse salmo era perder a presença de Deus. Por isso ele diz: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque, irmãos, você pode ser o homem mais rico do mundo, mas se você perder a presença de Deus, você é o mais miserável de todos os homens. Porque a presença de Deus na nossa vida é tudo, irmãos. Por isso Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Porque sem a presença dele nós não somos nada. Sem a presença dele nós não podemos chegar a lugar nenhum. Então Davi, temendo, ele viu o que tinha acontecido com Saul. Por isso ele pede que Deus não lançasse ele fora da sua presença, porque ele reconhecia que ele tinha pecado grandemente. Mas o que acontece hoje? A pessoa peca, É, meu Deus. vai chegar o dia que Deus vai tirar do seu espírito. Irmãos, entenda uma coisa: não confunda dom com presença de Deus. Tem muitos aí operando dons, mas Deus está longe. Abra sua Bíblia em Mateus 7. Aqui você vai usar a Bíblia, vai ficar afiado. Mateus capítulo 7. Vamos ler desde o versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus dons os conhecereis? Como que está aí? Pelos seus frutos os? Por que Jesus não falou pelos dons? A gente vai ver ali embaixo. Por seus frutos, porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha, preste atenção agora. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Dom de profecia é dom. Profetizar é dom. Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, ou algumas versões, muitos milagres, dom de operar maravilha. Sabe o que é o dom de maravilha? O dom de cura é eu orar pela irmã Priscila e ela ser curada da dor de cabeça que ela estava sentindo. O dom de maravilha é chegar um cego de nascença aqui e ele passar a enxergar. Isso é maravilha. Então olha para você ver. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Versículo 23. Então lhes direi abertamente, ou seja, lhes falarei para todo mundo escutar. Ele está querendo dizer. Então falarei para todo mundo escutar. Lhes falarei abertamente, não vou falar particularmente. Nunca vos conheci. Mas não curou no nome dele? Mas não profetizou no nome dele? Não expulsou demônios no nome dele? Por que ele está dizendo nunca vos conheci? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Praticais a iniquidade. Nunca abandonou o pecado, sempre viveu na prática do pecado. Irmãos, pode estar curando, pode estar orando, pessoa sendo curada, pode estar expulsando o demônio. No último dia, se nós estivermos vivendo na prática da iniquidade, nós vamos ouvir da boca dele: nunca nos conheci. É forte, né? Mas é verdade. Então, nós não podemos, irmão, jamais nos enganar. Então Davi era sabedor de tudo isso. Por isso, ele pede para que Deus não tirasse o seu Espírito Santo dele, porque dom significa presença de Deus, irmãos. Tem muitas pessoas aí agindo, eles estão aí exercendo os dons, mas Deus não está mais com eles. A Bíblia diz que Saul estava perseguindo Davi. Deus já tinha retirado o seu espírito dele, mas quando ele chegou no acampamento dos profetas, o que aconteceu com Saul?
Ele profetiza, porque é dom, não é presença de Deus. Então vai pelos dons, fica dando tua cabecinha para qualquer um morar. Depois, na hora que você pegar a carrapicho, não entra de mim não. Meu Deus. Versículo 12, vou correr. O relógio está dando uma pedrada ali. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustente com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Então dizendo assim, olha, perdoa o meu pecado e torna a dar a alegria da tua salvação, porque ele só estava andando em tristeza pelo pecado que tinha cometido. Então ele ainda tem moral para ensinar aos transgressores os caminhos de Deus, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, porque tinha derramado sangue inocente. Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Vou pular agora para o versículo 16. Versículo 16. Porque te não compraste em sacrifício, senão eu te daria. Tu não te deleitas, ou seja, tu não tens prazer em holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Sabe o que significa, irmãos, um espírito quebrantado? Essa palavra espírito quebrantado significa aquele que sente tristeza pelo seu pecado. Ele diz assim, olha, há um coração quebrantado e contrito, não desprezará. Eu sei que é um coração contrito, é um coração que está verdadeiramente arrependido. Eu pequei, mas não vou fazer de novo. Deus conhece a sinceridade. Deus ama a verdade do ímpio, ele diz. Então ele sabia que ele podia oferecer 1000 holocaustos que fosse, mas Deus não se comprazeria daquilo. Ele sabia que para Deus o maior sacrifício era um espírito quebrantado e um coração contrito diante da presença dele. E por isso ele se arrependeu, e a Bíblia diz que ele foi perdoado, e Deus restaura novamente a comunhão, e ele fez grandes feitos depois disso ainda, porque houve um sincero arrependimento. Mas por que eu trouxe essa palavra aqui? Hoje é noite de Santa Ceia. Todos nós pecamos, mas é o momento de nós colocarmos o nosso pecado na presença de Deus. Senhor, eu pequei. Você confessar o teu pecado nessa noite, apresentar diante de Deus, mas que haja um sincero arrependimento, que você venha confessar, mas venha abandonar completamente, não tornar a cair, porque a Bíblia diz, quando eu torno a praticar a mesma coisa, o mesmo pecado, eu estou novamente crucificando o Filho de Deus, estou expondo ele ao quê? A zombaria. O que Pedro fala? É como uma porta que foi lavada, depois de limpa, ela se volta novamente para lama. Então é muito sério isso. Ele diz, ai daquele que pisar o sangue do Filho de Deus. Coloque-se de pé nessa noite.